Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDICT, para apresentar o Clique Jornal da Rádio CT. E falar para você, ouvinte, internauta, que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedades, não apenas de ciência e tecnologia, de política, de questões sindicais ou cultura. Em nossa programação, aqui na Rádio CT, nós abordamos temas desde clima espacial, veículos lançadores de energia, questões sindicais. O Conlutas participa conosco, a CUT, a CTB, os movimentos sociais, CMP, cultura. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo sempre conosco aqui, passando também por amenidades, causos. E por falar em causos, o Del Lopes estará aqui no dia 6 de julho, exatamente para contar muitos causos do folclore brasileiro e até mesmo filosofia e religiões, sempre ao vivo, sem cortes, com retransmissões em horários alternativos, logo às 9 da noite, e dando assim a mais espontaneidade e dinamismo ao nosso jornalismo aqui da Rádio CT. Lembrando que o ouvinte também pode interagir com os nossos entrevistados pelo telefone 3942-1777 ou então mandando mensagens para a nossa página no Facebook. É só você clicar lá no Facebook, ver a Rádio CT e notará que nós não desempenhamos um papel de censurar qualquer opinião do entrevistado. Este é o Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Estou certo na colocação, minha cara editorialista, jornalista Shirley Marciano. Boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa noite para aqueles ouvintes que ouvem a gente a partir das 9 horas da noite. Boa, e para todos também, né? Para o Eduardo, que está aqui também na mesa. E é isso mesmo, o Paulinho sempre muito bem colocado aí suas opiniões, fazendo suas entrevistas aí, muito interessante. Ô Shirley, por falar em interessante, os professores da rede estadual de ensino do estado de São Paulo, do qual estarão aqui conosco hoje para fazer um balanço dos 92 dias de paralisação, de greve mesmo dos professores. O professor Adriano e os demais professores estarão aqui no Clique Jornal para fazer esse balanço. Mas olha... Mas é importante, viu, Paulinho, que eu soube que parece que o reajuste seria dado agora no dia 1º de julho. E é o que nós vamos perguntar hoje. Mas me parece que o governador, ele não deu. Ele falou que na hora certa ele daria. Qual será a hora certa? Será que ele está na casa das pessoas, sabendo o que está faltando ali, se pagar o salário, né? O reajuste, gás, né? Faltando gás, o álcool, produto de limpeza, o remédio, alimento, roupas, a conta de energia, o gás, que a Petrobras autorizou um aumento aí de mais 11% na conta do gás. Então o governador tem que ser onipresente nesse caso para saber a hora certa, né? Claro, né, Paulinho? Mas assim, todos os governos, assim, a gente espera o melhor, né? Mas esse aumento também de 11% aí da gasolina, do combustível, também é dureza, né? Negócio, quer dizer, tem de onde tirar, né? Nós aqui não temos. Mas olha, que interessante, daqui a pouquinho entrevista com os professores, mas uma notícia muito boa, porque o Supremo Tribunal Federal manda com que o governo de São Paulo, que você citou aí agora, pague os dias parados dos professores grevistas. Essa foi uma decisão do presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, que, segundo ele, a reposição de aulas assegura o pagamento dos salários, viu, Shirley? Mas é isso mesmo, né? Porque ninguém está ganhando de graça, como muita gente pode estar achando.
Pelo contrário, eles estão fazendo uso de um direito de greve, e logicamente eles vão repor essas aulas, né, porque os alunos não podem ficar também sem esse conteúdo, aí serão pagos por essas aulas extras que eles vão, aulas extras não, né, essa reposição. A reposição vai que ser eles vão fazer, né? E daí pague-se, né? O governo do estado tem não, que pagar. Vamos pagar, sacrificar mais ainda os professores. Mas olha, por falar nisso, já está aqui conosco o presidente o coordenador, aliás, da POESP aqui de São José dos Campos, o professor Adriano. E a gente passa essa notícia aqui que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, determinou essa semana que o governo de São Paulo pague os salários correspondentes aos dias parados dos professores do estado de São Paulo que fizeram greve por cerca de 90 dias ou 3 meses entre março a junho deste ano. Professor Adriano, boa tarde, professor. Boa tarde, Paulinho. Pessoal da Rádio CT, obrigado pelo espaço. Shirley, sempre esqueço o nome dele ali. Eduardo. Então, essa é uma notícia boa para a categoria, né? A decisão do ministro Ricardo Lewandowski acaba demonstrando que o nosso movimento era um movimento legal, certo? Que existiu. Tamanho está sendo agora a pressão para a reposição das aulas. E o governador vinha na mídia e dizia que não existia greve. Ela existiu sim. E o fato dele não cumprir a determinação do Tribunal de Justiça e ficar recorrendo aos amigos, né? Os seus indicados de época de partido, né? Porque o presidente do Tribunal, do STJ, que suspendeu a liminar que mandava pagar, era uma indicação de Fernando Henrique. E eu não quero crer que ele tenha agido de forma partidária. Agora, tem-se, dentro dessa decisão, uma jurisprudência. O estado do Rio de Janeiro, há 2 anos atrás, se eu não me engano, também teve o mesmo movimento de greve e ela foi julgada legal e tiveram que devolver os descontos. E aí foi o que aconteceu. E mais um detalhe ainda, uma afronta à Constituição, né? Por quê? O presidente do Tribunal do STJ, ele tomou uma decisão que não lhe cabia, que era uma decisão de foro constitucional. Então é só o Supremo que poderia dar essa decisão, tanto que nós recorremos e ganhamos. Bom, então são 3 meses que houve. São 92 dias de greve, né? De 13 de março até 12 de junho. Bom, o que representa isso? Representa e muito. Representa que os companheiros, os colegas, né? Inclusive até aqueles que iniciaram a greve e depois voltaram, terão os seus vencimentos novamente recuperados. Isso significa dignidade, porque só quem esteve no movimento soube o quanto nós sofremos, o quanto nós estamos sofrendo. Eu sou um exemplo disso, porque eu tive que recorrer a empréstimo bancário para cumprir com as minhas obrigações. Além de eu ter aliás, mandar um abraço para a minha esposa Simara, que me ajuda muito, que trabalha, é professora também. Mas e aqueles que não têm isso? Que é a grande maioria. Alguns nós tivemos até 2 casos de professores que faleceram durante o movimento. Nesse caso, como fica? Porque já que tornou-se legal e vai ter que ser paga a reposição. No caso da perda desses 2 mestres do saber, como é que vai ser tratado isso? Isso aí, as famílias provavelmente deverão estar bem amparadas juridicamente, inclusive pelo sindicato, pela POESP, e vai resgatar. Esses pagamentos deverão ser devolvidos. Aí as pessoas que fazem jus, né, os seus parentes, né, os seus herdeiros naturais, vão ter acesso a esses valores. Mas o que a gente mais assim fica chateado é a falta do total desrespeito com a educação do estado de São Paulo. Agora, professor Adriano, 92 dias de paralisação. Qual das reivindicações que foram atendidas, o que é que ficou aí, como se diz na gíria, o que é que ficou no gelo, o que é que foi de avanço? Então, Paulinho, assim, no grosso modo, nada, porque ele não quis abrir canal de negociação. E ele faz uma coisa interessante, ele tem uma intenção, o partido dele, de acabar com o movimento sindical. Por quê? O que ele faz? Ele não reconhece a POESP, sendo que isso é juridicamente legal, como a representante dos professores. Por quê? Porque ele faz reunião com as outras entidades. Ele faz com o supervisor de ensino, ele faz com os aposentados, ele faz com o clube de campo,
né, no caso CPP, com Associação de Professores, que não tem legitimidade e representatividade dos professores. Então, aí, só complementando, aí ele fez lá 2 reuniõezinhas, vou revelar o índice em julho, não sei o que e tal. E nós já estamos no dia 3 e até agora não tem notícia desse índice. Era para o dia 1º. Dia 1º, que aliás teve uma audiência no Tribunal de Justiça de São Paulo, e nessa audiência um dos desembargadores entrou com pedida de vista, ou seja, atrasou o nosso índice, porque também estava sob júdice, estava na justiça. Esse índice, os professores pediram de quanto? Desde o início do movimento, nós estamos como pauta solicitando que se pague o piso de acordo com a formação, como prevê o Plano Nacional de Educação. Ele está em torno de 75%. É muito, nossa, porque ele vem dizer que deu 45% nos 4 anos, mas é uma mentira, não foi isso. Esse 75% é para que se pague o mesmo profissional que tem a mesma formação, ou parecida, ou similar ao do professor. Então, por exemplo, se ele vai contratar um engenheiro hoje pelo Estado, ele tem que pagar o salário base de um engenheiro de mais de R$4.000. Agora ele contrata o professor por menos de R$2.000. Está errado, né? Tá muito. Agora, desde maio que o governo tinha anunciado aí a punição pela falta, que a greve era ilegal, essas coisas todas. Agora, a gente vê que o ministro Lewandowski determinou, então, que o governo de São Paulo pague os salários desses 3 meses de paralisação, de greve. A decisão, ela acabou suspendendo os efeitos de uma decisão anterior do próprio Superior Tribunal de Justiça, numa instância inferior do Judiciário, que permitia o governo de São Paulo cortar o salário. O amigo deles lá, né, que é o presidente. Exato. O ministro Lewandowski diz que a decisão ela tem caráter constitucional e, por isso, caberia ao Supremo decidir sobre esse assunto. Isso é quem vive no meio jurídico sabe muito bem disso. Não é uma questão para que um tribunal de alçada menor venha decidir. Decidiu para que favorecesse o governo do Estado. E mais ainda, quando se julgou a nossa greve, essa suspensão, em primeira instância, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o próprio governador teve uma derrota acachapante. Foi 17 desembargadores a favor das reivindicações dos trabalhadores da educação, da APUESP, contra 3. Isso não é uma decisão monocrática de alguém chegar, não, vai descontar mesmo. Entendeu? Então, assim, em primeira instância ele já teve uma derrota. E aí usou de artifícios jurídicos, manobras e atendendo a interesse. A última instância. E nós tínhamos certeza que quando chegasse no Supremo nós venceríamos essa batalha. Vitória do saber. Com certeza. Agora tem um detalhe, ela também tem, ela está sujeita a ter recurso, né? Ela tem uma decisão que cabe recurso. Mas, diante de toda a decisão que está publicado hoje no site do nosso sindicato da POS, está lá todinha lá a decisão, eu acho muito difícil o governo do Estado derrubar essa liminar. Quer dizer, a qualquer momento poderá estar o dinheiro na conta. Olha... E já com índice, né? Não. Depende da database que, para nós, desde alguns anos atrás, essa database era março. Ele nem respeita a database. Existe uma lei estadual. Era para ele ter oferecido esse... Tanto que eclodiu com a greve. A greve surgiu em março justamente por isso. Chegou 1º de março, ele não disse quanto, e era 0. Primeiro aumentou o salário dele, né? Dos deputados, secretários, bonitinho, beleza, estamos garantidos. E aí o que ele fez? Baixou um decreto para não dar aumento para servidor. E aí que... E a database nossa coincidindo com o mês. Não deu. Vai ser em julho. Houve várias tratativas, houve várias reuniões para que chegasse, apesar da truculência do secretário atual. Bom, a gente continua com o balanço da paralisação, não, greve, né, greve, professor? A maior da história. A maior da história. A maior greve dos professores da história do Estado de São Paulo ou do Brasil? Do estado de não São tem essa informação, dessa de São Paulo, porque já teve estado aí que ficou muito mais tempo que esse greve. Muito bem. Aliás, por sinal, administrado pelo PSDB. Viu? Pelo PSDB, não é? Bom, o ministro Ricardo Lewandowski diz que a garantia constitucional do salário assegura o seu pagamento pela administração pública, principalmente
nas situações em que o serviço poderá ser prestado futuramente por meio de reposição de aulas, como que já está inclusive no boletim da APOESP. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, com o professor Adriano, coordenador da subsede, que é coordenador da subsede da APOESP aqui na cidade de São José dos Campos. O Clique Jornal volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com o professor Adriano, ele que é o coordenador da APOESP aqui em São José dos Campos, fazendo um balanço da greve dos professores, aliás, a maior greve dos professores do estado de São Paulo. E no boletim da APOESP, está lá dizendo que o ministro Ricardo Lewandowski, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, deferiu uma liminar solicitada pela APOESP determinando o pagamento dos dias parados aos professores que participaram da greve no período de 13 de março a 12 de junho. A decisão foi publicada esta semana, foi na quinta-feira, no dia 2 de julho, no Diário Oficial. E a íntegra do despacho do ministro em favor da categoria já está à disposição no site da APOESP, e o professor Adriano veio aqui fazer um balanço desses 92 dias, professor? 92 dias. Agora, a reposição das aulas será feita, já existe uma estratégia para repor? Para você ter uma ideia, Paulinho, como uma coisa é tão desorganizada, não se tem nem um plano estadual de educação adequado, que até nessas situações o próprio governo não sabia o que fazer. Uhum. Tanto que ele soltou 3 instruções para se reporem as aulas. Uhum. Então, algumas escolas já iniciou a reposição, a minha, por exemplo, já iniciou, onde eu trabalho. Por sinal, já tem reposição hoje, amanhã e o período todinho de férias. Até nisso ele está atropelando as férias de professores. Poxa vida. Agora, no caso da reposição da aula, esses professores que vão ter dificuldade para repor essas aulas devido à presença dos substitutos, não é, que esteve lá. Então, outro detalhe, outra ilegalidade. Aliás, eu sempre digo, o Estado de São Paulo, nesses quase 25 anos aí com o PSDB, eu acho que eles escreveram uma Constituição Federal própria deles que vale aqui para São Paulo. Porque o próprio Supremo, já nesse despacho do ministro, já diz que não poderia, se eu estou em greve, aderir à greve, eu não posso ter as minhas aulas ministradas por outro professor.
Ele fez a ilegalidade assim, de colocar... Eu vou pegar meu exemplo. Eu tenho lá um número X de aulas que eu fiz de greve, vou repor. Aí eu chego na escola, olha, professor, o senhor tem 50, mas como se eu tenho 80? Não, as outras 30 foram dadas por um PA, professor assistente. Mas o professor assistente da minha escola não tem formação em matemática. Então, aí existe o tal do estelionato pedagógico. Ele põe o cara para cumprir o horário, para cumprir o calendário, e a questão da aprendizagem. É por isso que os conselhos de escola são muito importantes nesse momento, porque tem que cobrar a legitimidade das aulas dadas. A legitimidade é essa. O professor da matéria, o professor titular, que seja o que estava em greve, ele tem o direito de repor, porque ele vai repor o conteúdo que foi planejado e foi homologado pelo Conselho de Escola. Agora, como é que o professor, agora que está voltando, como é que ele deve verificar o conteúdo ministrado pelos PAs, né? Isso, PA. Por esses e mais ainda, Paulinho, só para a gente de informação, o que aconteceu? Começou-se a greve, esse professor PA, professor assistente, o outro PAA também que chama, cada coisa furada que eles inventam aí, a resolução de contratação desses professores já deveria ter sido feita logo no início do ano letivo. Por quê? Porque você sempre tem nas escolas aquele percentual de faltas que a própria legislação permite, as abonadas, justificadas, as licenças saúde e tal. Então, esse profissional já deveria estar admitido. Ele não fez isso, ele atrasou. Começou a greve, aí saiu um desespero. Vamos contratar e vamos colocar. E aí tinha a orientação dos seus prepostos, né, seus dirigentes regionais, os seus diretores, que, põe no lugar do cara que está de greve aí, tudo bem. Não está tudo bem, não. Agora nós, com essa decisão do Supremo, nós temos o direito. Nós estamos orientando um professor assim, na escola dele ele tem que fazer o levantamento. É público isso. Né? O gerente da escola tem que dizer, olha, professor, você tem essas faltas e ele tem o direito de repor todas. Então a gente orienta a fazer o requerimento, entrar com mandado de segurança, se for o caso, e ir até a justiça, porque ele vai ter. Porque é o seguinte, o ano letivo ele se encerra, se eu não me engano, em 19 de dezembro. Sim. Então até lá tem muito tempo hábil ainda para se repor essas aulas. Quando é a volta às aulas nas escolas estaduais? De acordo com o calendário, se não tivesse tido a greve, estaríamos em recesso, em férias, de 3 a 17 de julho. De 3 a 17. A partir de hoje. Votaria no dia 18 até 31 o recesso. Então, esses 15 primeiros dias são de férias. Aquela que ele dividiu, né, deu golpe no servidor, principalmente da educação. E paga um sexto em janeiro, um sexto agora. Né? Eu não sei na onde que tem isso. Deve ter uma legalidade que eles inventaram, né? Então, acontece isso. Aí, esse período todinho, as escolas estão se organizando para repor. Então, o aluno teria obrigatoriedade hoje de estar na escola a partir do dia 18 de julho. Esse período é as férias dos professores. Então, cada escola está se organizando. E, assim, nesse sentido, nós temos a grande preocupação, sim, de recuperar esse período que ficou sem aula para que o aluno não seja prejudicado, principalmente de maneira pedagógica, né? Principalmente os alunos que estão finalizando o ensino médio, né? E é o que a gente está orientando. Agora, quando voltar às aulas e o professor que participou da greve, quando ele certificar do conteúdo que foi aplicado aos alunos, que não foi devidamente ministrado, o que é que deve fazer esse professor? Então, é assim. Nós temos a orientação de que se eu chego na escola, parei dia 12 de março, 13 iniciou a greve com a Assembleia. Eu parei, no meu caso, por exemplo, parei lá no terceiro ano em equação geral da reta, geometria analítica. A partir daquilo ali, quando eu voltei, eu vou reiniciar e vou adaptar as minhas aulas, o meu planejamento, de maneira que eu possa oferecer ao aluno todo aquilo que tinha sido planejado. Se alguém chegou e deu história do Brasil, sei lá, verbo to be, que seja, não tem validade. Não tem validade dentro do meu conteúdo. Não tem nada a ver.
Então, por isso que o professor tem o direito de repor, e até a decisão do ministro fala que a educação tem disso. Eu posso repor isso futuramente. Eu estou dentro de um ano letivo. Já teve casos aí de estado que virou o ano dando aula. Janeiro, fevereiro, de começar o outro tamanho foi o movimento. Então, é isso, eu tenho que garantir isso para o aluno. E a escola, o conselho de escola é soberano, ele tem que ser reunido e tem que se garantir isso. Nesse caso, o governo do estado de São Paulo deu um tiro no pé, porque... Aliás, ele está dando tiro no pé faz tempo, né? Porque... Não tem nem mais pé. Né? Tem que ser entre os dedos, porque ele pagou o professor eventual contando que descontaria do professor titular. Agora, ele pagou o professor eventual e terá que pagar o professor titular. Bom, esse país é um país das manobras fiscais, né? Então... Isso não surpreende. Isso mesmo sem greve já é feito, né? Você sabe que tem escola que não cumpre com todo o seu calendário devido às faltas e fica ali dentro. Ele vinha na mídia, no período de greve, não tem greve não, só tem 5, 7% que é o normal que faltam. Que não deveria. Ele deveria suprir isso. Tá. Aí o que acontece? Pagar 2 vezes o mesmo servidor para um mesmo serviço, que aliás não foi, que em determinados casos, no meu caso, chegou lá de aula de inglês, não foi matemática. Então, isso é um erro administrativo, é um tiro no pé, que você falou. Um tampão buraco só, aquele buraco de aula. Cumprindo o calendário, é isso mesmo, Shirley. Cumprindo o calendário. Ele não quer saber da questão pedagógica. Se quisesse, não faria esse monte de projetos que dão só tiro na água, né? Olha, interessante. Então, tiro na água. Tiro na água. É uma situação que deixa... E a população, o pai do aluno, como fica nessa? Então, eu tenho filho na escola pública, claro. Não estadual, porque meus 2 menores estudam no município. Meu maior, graças a Deus, está no Unifesp também, que é outra história, vai entrar em greve e tal. O filho do governador também deve estudar na escola pública, né? Ah, estuda. Ele não conseguiu responder isso num debate na época de eleição. Até hoje, as pessoas estão esperando, mas tudo bem. Aliás, nunca, né? Acho que nunca nenhum filho de político se formou na escola pública. Dessa nova geração. Acho que lá nos anos 30, quando a escola era seletiva, só estudava burguesia, tudo bem. Aí o que acontece? Os pais, em contato com eles, através do conselho de escola, nós orientamos nesse sentido. Ele tem que cobrar das escolas, das secretarias, ele tem que cobrar a qualidade de ensino, ele tem que cobrar que seja dado para o filho dele o conteúdo que foi planejado. E o governo tem que garantir essa implementação, esses estudos, essa educação. Não é o que está acontecendo. E também, diga-se passagem, nós já falamos aqui uma outra vez, dessas ilhas de excelência chamadas escolas integrais. Né? Nenhum professor de escola integral fez greve. Não fez, porque ele é designado, ele está lá com um salário de 75% a mais, porque ele trabalha projeto, ele trabalha com alunos selecionados, porque os alunos que são infratores, são reincidentes, então, esses estão na periferia. Esses estão nas escolas afadadas. Não tem. Ele não tem vez nessa escola integral. Que tem projetos, alguns dando certo ou não, mas acabam sendo ilhas de excelência, que deveria oferecer para todos. Bom, o professor Adriano, o 92 dias de greve, a mais longa greve de professores aqui do estado de São Paulo, mas e essa aparente calma do governo do estado, quando o governador disse que considerou a paralisação muito pequena, foi muito importante, ele diz, o término da greve, ele disse que não tinha o menor sentido e achava que foi uma medida de bom senso dos professores. Essa aparente calma, o que é que está por trás disso? Paulinha, não sejamos inocentes demais, né? Porque, tirando, e eu acho, a Rádio CT e as rádios ligadas aos sindicatos, a mídia protege demais esse governo. Não só ele, a mídia é isso. É a verba, não é o verbo. Isso. Então, o que acontece? Houve uma blindagem, né? Mas chegou um momento que não tinha como. Ou não tem greve. Lógico que tem. Então você sente assim que houve uma proteção imensa para que não fosse divulgado. Mas nós fomos às ruas. No início da greve, nós só colocamos 60, 70 mil na Paulista. O mais interessante era assim, chegava lá a Polícia Militar, tem 5 mil. Mas aí num domingo, liberando o metrô, catraca, 1 milhão. Mas peraí, 1 milhão na Paulista, se fazendo a conta da metragem dela, não cabe
300 mil, como é que 1 milhão? Hoje em dia não dá para enganar mais, né? Não dá, ninguém mais é trouxa. Internet. E outra, boa, bem lembrado, Chile, as mídias sociais deram conta desses movimentos. Bom, então... Você viu, só lembrando, olha no Paraná o que aconteceu. Aquilo ali teve a repercussão que teve devido às mídias sociais. Porque a imprensa burguesa e marrom aí, que faz a proteção, ela não mostrou os mais de 400 feridos, entre eles, em sua maioria, atingidos abaixo da linha da cintura. Eles não mostraram isso. A gente fala disso já. Nós vamos para um breve intervalo. Estamos aqui com o professor Adriano, ele que é o coordenador regional da APUESP aqui na cidade de São José dos Campos. O Clique Jornal volta já com o balanço e mais notícias sobre os professores do estado de São Paulo. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Mas deixa eu registrar aqui, é o professor Adriano, quem nos ouve por este Brasil afora, que está acompanhando aqui a Rádio CT, a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro em Cuiabá, no Mato Grosso, em Santa Maria do Rio Grande do Sul, o CPTEC de lá, CLA em Alcântara, no Maranhão, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, CTI em Campinas, aqui no interior do estado de São Paulo, CPTEC, CEMADEM e INPE-DCTA aqui de São José dos Campos e mais o Fórum de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades. Muito obrigado pela companhia, audiência e o interesse de cada um de vocês em ouvirem a Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Shirley. Então, o Adriano estava comentando no outro bloco sobre a questão dos professores lá do Paraná, aí acabou que cortou no finalzinho, né? Mas realmente é aquilo que você estava comentando com relação às mídias digitais, né? Que fez toda uma diferença com relação àquilo que aconteceu no Paraná, né? Massacre. Para mim aquilo foi um massacre. Foi uma atitude de estado violento, estado de exceção. Que, aliás, é o que deixa a gente com medo, viu? Pelo que a gente está observando aí desse congresso conservador, reacionário, nós estamos perigando para... Daqui a pouco vai ter até grupo do Estado Islâmico aqui, meu. Acabei de ler outro dia aí um artigo que... Não, e fora essa agressividade com a mulher, em todo sentido. Esse país vive um feminicídio. Estou falando agora na rádio, está morrendo uma mulher assassinada.
e ninguém faz nada. E mais ainda, a pessoa da presidenta Dilma sendo ofendida com adesivos, sabe, de dar nojo que fizeram. Aquilo tem que punir, né, Adriano? Tem que punir, seja quem fosse. Não precisaria ser só a Dilma, não precisa qualquer pessoa pública que esteja à frente, tem que ter o respeito, tem que se respeitar. Aliás, o atual presidente da Câmara dos Deputados, ele não respeita nada, atropela. Até o Supremo, até quem a gente sempre enxergou meio de direita, dizendo, o cara está atropelando a Constituição. Então, a gente fica muito preocupado. E o Estado de São Paulo reflete o Estado do Paraná, do Pará. O Pará já tem esse histórico, né? É o Eldorado de Carajás, quem lembra, né? O governador mandou atirar no pessoal lá, fuzilar, então. E a gente fica meio preocupado, porque o caminho que nós temos é através da educação. A gente vem defendendo isso há muitos anos. Faço isso desde o meu primeiro dia de sala de aula. A minha postura em escola, com os meus alunos, só sair e pesquisar quem é o professor Adriano. Sabe, é uma postura de humanismo, sabe, de respeitar a pessoa, as instituições. E nós vemos que não respeitam. E esse governo fez isso com a nossa greve. O do Paraná mandou massacrar. Né? E depois vem, eu estou sentindo muito. Não está. Você acha que essa violência do governo é reflexo dessa atitude mais fascista que a gente tem visto por aí? Com certeza. Que é promovida por eles mesmos. Você pega esse cidadão, não gosta nem de falar o nome dele, foi candidato a presidente, querendo, vamos derrubar presidente. Então, mas o cara está cheio de processo, desviou 14 bi da saúde de Minas. Sabe, são a esses que estão à frente aí de moralidade do Brasil. Então, são os que mais estão com, como é que diz lá, o lado do passarinho lá que está todo sujo. Não vou dizer aqui, mas, sabe, as pessoas de bem desse país estão sendo massacradas, estão sendo ofendidas e ninguém faz nada. Mulheres, negros mais ainda. A PM do ano passado, né? De todos os confrontos que ocorreram, homicídios e tudo que seja, a PM esteve envolvida, mais de 70% das vítimas são de origem negra. Agora, voltando ao caso que o professor citou aí, da misoginia. São os adesivos misóginos, não é, que estão, para que o ouvinte, o internauta tenha ideia. Olha, o tamanho da minha ignorância, nem sabia que era isso. Misoginia é aversão a mulheres. Então, quem está fazendo aquilo não é macho, porque a misoginia, ela fala claramente que é aversão às mulheres. Ele não gosta de mulher. A falta de cultura dessa gente que está com essa aversão gratuita, sem fundamento. Não tem fundamento e não tem cultura. Porque a misoginia, ela é uma repulsa às mulheres, quer dizer, então o sujeito não gosta da mãe, da irmã, da tia, da avó. Mas quem criou esse adesivo, e tem um criador, e o que é pior ainda, estava no site de compra, né? Mercado Livre. Para comprar? Não, porque aceita tudo. Uma mulher vendendo, que é pior. Mas o que acontece com você, que é professor de história também? Sou professor de matemática. Só de matemática? Sou estudioso na área também. Então, mas como é que o professor pode explicar isso, que uma mulher está vendendo adesivo que é misógino, que é da misoginia, que é aversão à mulher? O que é que está acontecendo com essa casta da população brasileira? Preocupante. Isso, né? É a falta de educação, né? Falta de rumo. Você não tem... Você tem pessoas que são escolhidas, governantes, que preferem ter em seus governos e não tem projeto, ou seja, não pensa no país, pensa só nos seus interesses próprios, e aí não tem projeto de educação, que deveria, porque isso deveria, esses tipos de situações hoje em dia, de homofobia, isso tudo está previsto lá nos parâmetros curriculares nacionais, de mais de 20 anos atrás. A escola tinha que estar trabalhando isso, as diversidades. Porque isso prova a falta de educação. Então, aí você tem um Congresso conservador, reacionário, racista, lobista, tudo. Isso aqui é o quê? O próprio presidente
da Câmara, ele é envolvidaço em um monte de desvio de dinheiro na época do Rio de Janeiro, ninguém fez nada com ele. Aí você tem. Agora, eu tinha que lembrar desse cidadão, ex-governador, não vou falar o nome dele. Qual é? Não vou falar o nome dele. Não? O ex, antes do Alckmin. O ex? Eu só sei que ele está entregando a Petrobras. Ou seja, bem disse aquele deputado, o senador lá, Talmário, né? Como é que é? Tá na internet. Eu gostei, tem um vídeo lá, ele rebatendo. Traidor do povo brasileiro. Ele, na verdade, já tem documentos que provam, o Wikileaks revelou isso. Se ele fosse eleito presidente, ia entregar toda a exploração para a Chevron. O cara está vendido. Olha, então, o senador José Serra, ele está criando lá um projeto de lei que, se for aprovado, vai entregar a Petrobras para exploração de empresas estrangeiras. E quem vai garantir o dinheiro desse pré-sal para educação e saúde? Você acha que o americano vai vir aqui para pegar dinheiro e distribuir para pobre na fila do hospital? Nunca. Que incrível. Professor... E o Serra... Eu não falei, desculpa. Falou o nome. Falei. Não, mas tem Serra Vita e tudo. Não, o Serra, ele foi um dos piores governadores desse estado. Para a educação foi pior ainda, porque ele conseguiu, né, a categoria não se mobilizou, ele conseguiu chegar para os professores e falar assim, ó, você se formar em história, você é efetivo. Então você dá aula de história. Você não é efetivo. Você é então o seu salário é menor. Você não tem esse direito, você não tem a bola dele. Ele dividiu a categoria. Ele dividiu o profissional que tem a mesma formação, tem a mesma área de atuação, ele dividiu. Tanto que nas negociações que durante a greve o sindicato vem batendo há muito tempo, acabar com essa contratação precarizada. Até o do PL 4330 de terceirização já ocorre em São Paulo há muito tempo. Agora, voltando ao pré-sal, que seria a base da educação brasileira, até no caso de misoginia, eu me lembro que o senador José Serra, ele teve um contato com a Chevron, né, que é americana ou inglesa, e queria entregar o pré-sal a um capital estrangeiro. Seria uma globalização às avessas, professor? Isso não é globalização às vezes, não, isso é entreguismo, é vender. Já fizeram isso lá atrás, quando entregaram a Vale do Rio Doce, que tinha valor de mercado na época de mais de 100 bilhões de dólares, entregaram por 10. Né? Foi denunciado naquele o Brasil privatizado da Luiz Biondi. Não, se for fazer CPIs, não sei o que, pesquisar todo o governo Fernando Henrique em relação a privatizações, olha, não vai sobrar ninguém para fechar a porta da cadeia. Se aqui fosse um país sério. E a gente trabalha na escola para que seja. Né? Então, olha, não adianta agora dizer, Petrobras, há quantos anos nós sabemos que todo o serviço público, principalmente em situações de obras, são coisas meio que, me desculpe, tá, sagradas. Porque sempre tem um lá com um terço no bolso. Sempre leva um terço no bolso. Sempre. Incrível. Então não é de hoje isso aí. Então tem que punir mesmo, seja quem for. Seja de PT, PSDB, que seja quem for. Cadeia, sequestro de bens. É do povo brasileiro. A educação está desse jeito hoje por isso. Olha, você que nos ouve por todo o Brasil, então você pode, com mais tempo, ler lá no Instituto Perseu Abramo, né, onde fala do Brasil privatizado. Isso. Então, olha, pela internet se digita lá no Google Instituto, Fundação Perseu Abramo, ou coloca lá Brasil privatizado e vê aí essa questão do desmonte, não é? Do Estado brasileiro. Você sabe que o filho do Aloysio Biondi, ele trabalha com a gente aqui. Aqui no CNCT? Antônio Biondi, meu parceiro de reportagem. Como é o nome? Do jornal. Antônio Biondi. Antônio Biondi, que é o Aloysio, o pai dele, né? Aloysio Biondi. O Aloysio que escreveu esse... O Brasil privatizado, eles reeditaram até. Que maravilha, eu acho que vai ter até uma pontinha no próximo jornal do CNCT. Beleza. Bom, professor, mas já disse que o povo brasileiro precisa de pão, precisa de circo, já foi dito isso aí, mas precisa de educação, lazer, cultura e tudo mais. E a gente fala que a APOESP, espero que seja em todo o estado de São Paulo,
está fazendo aí o arraiá do Isso professor. É verdade, a gente estava até esquecendo, né? Então a gente fala disso já? Com certeza. Então, como tem em várias partes do mundo, chega no mês de julho, todo o povo brasileiro, principalmente as pessoas cultas, tem o direito de falar problema, bicicleta, milho cozido. Mais ou menos, né? Vinho quente, tudo isso, porque vai haver... só lá na festa. Só na festa? No dia a dia, no cotidiano, nós devemos respeitar a língua materna. Muito matéria bem. Nossa. Mas nem milho cozido, porque é tão milho gostoso. Cozido. Milho cozido, quentão, vinho quente, traga os fiinhos, todo mundo. Quer dizer, o arraiá do professor que vai acontecer. Do professor. Já a gente volta falando do arraiá do professor da APUESP aqui em São José dos Campos com o professor Adriano. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com a presença do professor Adriano. Ele é coordenador regional da APUESP aqui em São José dos Campos, e retomando a notícia de que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, determinou que o governo de São Paulo pague o salário correspondente aos dias parados dos professores no estado que fizeram greve há 3 meses, cerca de 3 meses, entre março e junho desse ano. Essa decisão suspendeu os efeitos de uma decisão anterior do próprio STJ, do Superior Tribunal de Justiça, em uma instância inferior do Judiciário, que permitia ao governo de São Paulo cortar o salário. Para o ministro Lewandowski, a decisão tem caráter constitucional e por isso caberia ao Supremo decidir sobre o assunto. E diz mais em sua decisão que a garantia constitucional do salário assegura o seu pagamento pela administração pública, principalmente nas questões em que o serviço poderá ser prestado futuramente por meio de reposição das aulas, como só acontece nas paralisações por greve de professores. Em maio, o presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, permitiu o desconto nos salários, argumentando que manter o ponto dos grevistas acarretaria um prejuízo dos cofres públicos do estado de São Paulo na ordem de 23,7 milhões de reais, além do prejuízo decorrente do pagamento a professores substitutos, que dá um montante de 18,9 milhões. Seriam 18 milhões e 900 mil que foram pagos aos PAs e agora mais 23 milhões e 700 mil aos efetivos, professor. Isso, e vou mais além, quero até
deixar aqui público a parte final da decisão do Supremo, e vou ler aqui entre aspas, ministro Ricardo Lewandowski: de outra parte, não obstante o alegado prejuízo aos cofres públicos em razão do pagamento de salários dos professores nos dias parados e em face da contratação de professores substitutos, que você acabou de falar. Vislumbra aqui também o perigo da demora em favor dos substituídos pela hora reclamante. É que a retenção dos salários devidos poderá comprometer, já comprometeu, viu? A própria subsistência física dos professores e seus familiares. Paulinho, você não tem ideia de quantos professores nesse estado estão em situação de miserabilidade. A greve proporcionou mais ainda. E ela só não foi mais ativa, forte, desde o início até o fim, pelo medo do desemprego, pelo medo de não poder pagar as contas, não poder quitar o aluguel e, mais ainda, dar sustento aos filhos. Então, eu não vou nem dizer insanidade, mas a insensibilidade de Geraldo Alckmin, eu diria assim, o massacre lá no Paraná foi físico, notório. Aquilo foi notório, as pessoas foram alvejadas. Aqui o massacre foi psicológico. Que muito mais difícil de cicatrizar. Em algumas situações lá no íntimo, eu e minha esposa, quando a gente ia dormir, por várias vezes ela falou: e aí, como é que nós vamos fazer? Misericórdia. Como é que nós vamos pagar isso e aquilo, tal? Entendeu? Imagina, eu que ainda tenho uma situação razoável, porque ela trabalha em outra rede, ela não precisou fazer greve, mas e o colega que só tem o Estado, e o colega que vive de aluguel, que precisou fazer greve e não fez, e aqueles que ainda sofreram o ataque psicológico e a perseguição de diretores que na função dele, fez pior do que até o governador. Adriana, e também a pessoa que está em greve, ela não tinha certo que ela receberia esse dinheiro, né? Porque ficou suspenso. Sim, tínhamos a esperança e tivemos a esperança quando o Tribunal de Justiça, em vitória acachapante, nos deu por 17-3, e aí o governador começou com as manobras jurídicas até chegar nos seus pares, nos seus amigos de Brasília, que ainda estão, né, com as togas ainda, para mim, manchadas, porque fazer o que decidiu de suspender o pagamento, e a Constituição prevê a legalidade disso. Professor, nesse caso, com o corte no salário feito pelo governo do Estado, na hora de dormir, se é que conseguisse dormir, lembrava o personagem do Castrinho na escolinha do professor Raimundo, quando dizia Geraldo. Não chegava a isso. Não, pelo amor de Deus. Eu estou, eu tomo um cuidado imenso de falar de certas pessoas. Quero falar aqui um dia de Papa Francisco, Madre Teresa de Calcutá, de Betinho. Quero falar dessas pessoas. Quero falar desses aí que você citou. Chega a tocar, é uma marca que fica dentro do ser humano. Tamanha foi a crueldade, a maldade praticada pelo governo àqueles que sem negociar. Se ele chegasse, sentasse, negociasse com o sindicato, esse movimento não duraria 2 semanas. Nós chegaríamos, tudo bem, nós entendemos a situação do país, nós entendemos a crise econômica que passa o mundo, e o Brasil não é diferente, e mais ainda, mesmo com crise, tem um dos menores índices de desemprego do mundo. Nós entendemos, mas nem isso, dizer, não tem dinheiro, o Estado... Não... Você viu o que fez o Fernando Pimentel em Minas? Primeiro pegou o Estado quebrado em todo sentido. Ele chegou, sentou com as lideranças sindicalistas da educação, posso isso em tantos anos e tal, chamou a imprensa, foi lá, assinou e vai cumprir. Por que aqui não poderia ter sido feito isso? Bom, professor, nesse caso, um pouco com a decisão do Supremo, então, um pouco de paz e de alegria. Alívio. Ainda não, vamos aguardar, porque cabe recurso, mas eu duvido que alguém vá com essa decisão da maneira que ela está bem julgada. É difícil eu dizer porque eu não sou da área, mas assim, o Supremo não vai acatar a suspensão de liminar dessa, eu duvido. Bom, então um pouco de alegria para os professores do Estado de São Paulo, e é isso que eu quero falar com o professor Adriano.
Com isso, haverá o arraiá do professor. Isso. Hoje, a partir das 18 horas, lá no sítio Grande Paineira, na SP50, lá no trevo da Jardim Boa Vista, na Avenida João Pereira Costa, 229, nós estaremos realizando o primeiro arraiá do professor aqui de São José dos Campos, da APUESP. E nós contamos muito assim com a presença de todos, né, com todo aquilo que tem uma festa julina. A dupla Roger e Cláudio ali da região vai estar cantando pra gente, bolinho, quentão, vinho quente. E assim, é um evento que também visa a dar condições para que a nossa subsede continue a oferecer esse trabalho de luta, de apoio aos professores, principalmente nesse momento dessa greve que nós saímos, mas graças a Deus e a decisão humana e sensata do presidente do Supremo, que concedeu que o governo devolva aquilo que é do trabalhador, do professor, que é o seu salário, a dignidade. E nós agradecemos muito o espaço aqui, Paulinho, e espero que você esteja lá, hein? Eu estarei lá. A Sheila, inclusive, até além de convite, eu já tô com os convites adquiriu, aqui. Né? Porque nós, eu tava esquecendo, né, Sheila? Também tem um sorteio lá de 5 prêmios lá, né? Que nós vamos fazer. Uma televisão de tela plana, Opa! Bicicleta, liquidificador, um celular e micro-ondas. Ou seja, eu acredito que vai ser um sucesso e a gente conta com todos lá. Ah, que bacana. E aí, Paulinho? Você vai, Paulinho? Vai lá pro seu microfone. Paulinho é figura pública, notória e conhecida na cidade. Eu tenho certeza que ele vai dar uma prestigiada na festa. Qual é o seu e-mail lá na PUESP? O e-mail da PUESP... Para algum professor que queira, para mandar uma mensagem para o professor Adriano, por exemplo. Eu tenho aqui, eu acho você... deixa eu pegar o cartão. Tem um cartão aí. O professor de todo o Brasil que queira congratular com os professores aqui do estado de São Paulo. Ele ficou no carro, mas no site da entidade, tem lá o endereço, no site da PUESP, tem o endereço de todas as subsedes, de todos os seus e-mails que é padrão. Bom, mas começa como a PUESP. Não, e-mail eu sei, é SJ dos Campos, tudo junto. SJ dos Campos. Dos Campos, arroba APUESP Sub, tudo junto, APUESP Sub, sub.org.br. SJ dos Campos, arroba apuespsub.org.br. Muito bem. Professor, então o arraiá será no sítio Grande Paineira. Estou saindo daqui para ir para lá já para organizar. Que já é nessa sexta-feira. Hoje. Já é hoje. Daqui a pouco. Daqui 2 horas estamos de portas abertas lá. Um telefone para contato qual é? O telefone é o da subsede 3922-3363. E também pode ter contato com a gente, né? 981 40 8862. 981 40 8862. Muito bem. Professor Adriano, em nome da Rádio CT, eu quero agradecer muito ao professor pela sua presença, pela entrevista aqui no Jornal da Rádio CT. Muito obrigado, sucesso sempre e conte sempre com a Rádio CT para as divulgações dos professores do Estado de São Paulo. Eu agradeço em nome de todos os professores do Estado de São Paulo, da nossa subsede São José dos Campos, da minha corrente sindical Articulação, dos nossos diretores, e tenho certeza de que estaremos sempre com o espaço livre, democrático da Rádio CT à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um programa da tarde e também da noite. É o Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. A editora de jornalismo é da minha colega jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, a amizade de todos vocês e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.